1 Timóteo capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao 7. A santa e bendita palavra do Senhor nos diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui a santa e bendita palavra do Senhor. Vamos mais uma vez falar com o Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos servi-lo, de estarmos diante do Senhor e de podermos, ó Deus, oferecer ao Senhor um culto da maneira como o Senhor deve ser adorado, deve ser servido. Nós pedimos que o Senhor nos fale neste momento em que a Tua palavra será pregada, para que nós, Senhor, saibamos como convém viver de forma que honre ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos conduza neste tempo e que, de fato, Senhor, nós sejamos edificados pela pregação da Tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava preparando este sermão, eu tive a curiosidade de procurar fazer uma pesquisa sobre aquelas profissões que exigiam as maiores qualificações para que elas pudessem ser preenchidas ou pudessem ser praticadas por aqueles que as pleiteassem. E ali eu encontrei uma lista, dentre outras coisas, que diziam médicos especialistas, dizia também de engenheiros de algumas obras específicas e pilotos de avião. É interessante perceber que, de acordo com a pesquisa que eu fiz, havia uma remuneração compatível à habilidade daquela pessoa, conforme ela demonstrava isso por meio da prática, por meio de cursos que fazia. E o que me levou à conclusão de entender que quanto mais qualificado a pessoa era, mais apta ela estava para o desempenho daquela função e mais remunerada por isso ela seria. Por exemplo, em relação à aviação, eu pude perceber que para que um piloto seja bem remunerado, ele precisa adquirir horas de voo, ele precisa fazer cursos específicos para que ele possa pilotar determinadas aeronaves. Isso vai fazendo com que a pessoa ela possa cada vez mais galgar posições mais altas aonde quer que ela esteja trabalhando. Mas o que me chamou a atenção ao olhar para todos essa quantidade de coisas que é necessário, é que à medida que aquilo que era feito colocasse em risco a vida de mais pessoas, demonstrava e determinava que mais qualificações seriam necessárias para o desempenho daquela tarefa. E olhando para o texto de Timóteo, queridos, o que a gente percebe é que Paulo está apresentando uma lista de homens que deveriam ser verdadeiramente reconhecidos para preencher esse cargo de oficial. Aqui nessa lista de Timóteo, nós aprenderemos e veremos no decorrer da exposição que Paulo não está falando de pessoas, qualquer tipo de pessoa. Paulo não está falando de escolher aquele que é menos pior dentre aqueles que estão disponíveis para ser eleitos presbíteros. Na verdade, o que Paulo está descrevendo nessa lista são características e qualidades que devem fazer com que aquele que será indicado ao oficialato da Igreja do Senhor seja reconhecido pela maneira piedosa, pela família exemplar que ele tem, a ponto de estar em destaque na igreja, para que ele possa então ser indicado para concorrer e eleito, se assim for o entendimento da igreja, para este oficialato. Por isso que, dando continuidade a uma igreja segundo as Escrituras, que é o tema desta série de sermões que nós estamos feito, nós veremos então quais são as características bíblicas que o Senhor então espera daqueles que são
presbíteros na casa dele. Para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez, esta carta ela foi escrita por Paulo, quando Paulo estava dando recomendações a Timóteo sobre como ele deveria pastorear a igreja de Deus. Então Paulo, no primeiro capítulo, ele fala como que deveria lidar com relação aos falsos mestres e a maneira como Paulo e Timóteo, na verdade, deveria lidar com isso, repreendendo, fazendo-os calar, para que aquele problema que estava acontecendo dentro da igreja, essa espalhar de heresias fosse de uma vez por todas combatido. E no capítulo 2, Paulo ele vai nos dar orientações sobre como o culto solene ele deveria ser conduzido. Então nós vimos que Paulo ele dá orientações sobre o dever do homem de conduzir a igreja do Senhor e mostrando qual é o papel da mulher no culto público, dizendo que a mulher não deveria representar a igreja diante do Senhor, nem em oração, nem pregando, porque isso era uma tarefa que estava destinada aos homens na casa do Senhor. Agora, a partir desse capítulo 3, Paulo vai mostrar quem é que são esses homens que devem liderar a igreja do Senhor. Então, do verso 1 ao verso 7, Paulo apresenta os presbíteros, e do verso 8 ao seguir, então, Paulo vai falar sobre os diáconos. Mas é interessante perceber que no versículo 1, Paulo começa demonstrando qual é a primeira característica que um presbítero deve ter. E Paulo diz que o oficialato deve ser exercido por quem almeja ser presbítero. A primeira coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender é que Paulo tinha plena consciência do que representava o oficialato na igreja do Senhor. O ofício do presbítero, principalmente, meus irmãos, é um ofício que exige que aquele que se candidate a esse cargo, que ele esteja ciente das grandes responsabilidades que ele passará a ter diante do Senhor. Os desafios que a igreja enfrentaria exigiria que Paulo tivesse cuidado quanto a estes homens que conduziria a igreja. Porque não adiantaria Paulo dar orientações se esses presbíteros que representariam a igreja, eles não fossem os homens mais qualificados para o exercício daquela função. E é por isso que Paulo começa mostrando. E veja como que o versículo começa. Versículo 1 começa dizendo assim: fiel à palavra. É a segunda vez, queridos, que Paulo usa essa expressão. A primeira vez que Paulo usa essa expressão fiel à palavra está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso número 15, em que Paulo fala da pregação do evangelho. Então Paulo está dizendo, olha, esse evangelho que eu estou pregando, ele deve ser crido, porque este evangelho, ao contrário das acusações que eu estou sofrendo, ele é o evangelho que expressa o plano de Deus para salvar pecadores. E aí ele diz então que a mensagem do evangelho é que Deus havia vindo ao mundo para salvar pecadores, dos quais ele era o principal. Mas agora, quando Paulo vai falar sobre a liderança da igreja, ele repete essa palavra. E ele diz, essa palavra que eu vou dizer a partir de agora, ela deve ser tão crida quanto a mensagem do evangelho. Em outras palavras, não era simplesmente Paulo dizendo assim, olha, se for possível que essas recomendações sejam preenchidas. Olha, se for alguma recomendação qualquer de Paulo, e se tiver homens assim, que estes preencham então os cargos do oficialato. Paulo não está tratando as coisas nesse termo. Paulo está dizendo, da mesma forma que a mudança na mensagem do evangelho pode levar a igreja a crer num falso evangelho, uma igreja liderada por presbíteros que não preenchem os requisitos na Escritura, pode fazer com que a igreja encontre dificuldades na sua condução. Então perceba que Paulo está estabelecendo um parâmetro muito claro, de que as orientações que viria a seguir não poderia ser negligenciado. E então agora Paulo vai dizer, se alguém aspira ao episcopado. Então Paulo começa dizendo, é necessário que aquele que queira ser presbítero, queira ser presbítero. Ele tem que estar ciente do que significa ser presbítero. Mas Paulo começa com um pronome indefinido, e ele diz assim, alguém. Quem é esse alguém? Dentre os homens da igreja de Éfeso, deveria ter homens que queriam ou que quisessem exercer a liderança no meio do povo do Senhor. E aqui o verbo traduzido por aspira traz a ideia de algo que de fato é desejoso. A pessoa quer muito aquilo.
A pessoa entende que apesar das dificuldades que ele enfrentará, o ofício que ele terá diante do Senhor é algo glorioso. E que naquilo que depender dele, ele vai se preparar. Porque, queridos, quando Paulo está falando isso daqui, liderar a igreja neste contexto que Paulo está lidando, poderia fazer com que o líder fosse morto. Não era simplesmente algo a dar status para aquele que preencheria o oficialato. Era de fato um convite para o sofrimento. Era de fato um convite para a renúncia, para ser o exemplo da igreja do Senhor. E o peso sobre aqueles que exercem esse cargo, esse ofício, é algo muito grande. Por isso que aqueles que entendem que são vocacionados ao sagrado ministério, ao oficialato, têm que entender que existem grandes responsabilidades em ser presbíteros. Às vezes, o presbítero da igreja não é compreendido nas decisões que ele toma. Às vezes, o presbítero da igreja não vai ser apoiado quando ele precisa tomar uma decisão. Só que quando o oficial ele vai se candidatar a esse ofício, ele tem que entender que esse é o preço. O preço de ser oficial da igreja, às vezes, é não ser popular. O preço de ser oficial da igreja, às vezes, é não ser benquisto. O preço de ser oficial da igreja, às vezes, é ser mal interpretado. E aí agora Paulo diz, o que é então que é necessário desejar? E Paulo diz, ele deve desejar ao episcopado. A palavra traduzida aqui, meus irmãos, é uma palavra que ela é uma junção de duas palavras gregas. Então, a primeira delas é uma preposição que traz a ideia de sobre. E a segunda palavra dela traz a ideia de observar, de examinar. Então, o que o Paulo está dizendo aqui? A tarefa do oficial da igreja é o quê? É observar o que está acontecendo dentro da igreja, para que ele possa conduzir a igreja biblicamente para os trilhos do evangelho. Por isso que o primeiro uso da palavra que Paulo faz aqui, quando ele fala do episcopado, o que é que Paulo está dizendo? Ele está descrevendo a responsabilidade do presbítero de ser o supervisor da igreja, de ser aquele que está atento a tudo o que está acontecendo na igreja. Por isso que a palavra usada por Paulo aqui a primeiro momento indica a responsabilidade dele. Então, ou seja, a tarefa dele como oficial da igreja era ser um supervisor da casa do Senhor, zelando para que as heresias não fizessem parte do povo do Senhor, zelando para que os falsos crentes fossem tratados da forma como deveria. Portanto, a tarefa do oficial da igreja, do presbítero da igreja, é a tarefa do cuidado da igreja, para que a igreja não se perca, para que a igreja se mantenha pura. Mas veja que Paulo termina o versículo dizendo assim, que essa obra ela é o quê? Excelente. É difícil, é verdade que é difícil. É trabalhoso, é verdade. Às vezes, conselhos de igreja se reúnem 2, 3 vezes por semana, às vezes até 1, 2 da manhã para tratar de problemas. Trata de problemas que às vezes a igreja não tem nem ciência do que está acontecendo. Apesar de ser difícil, o que Paulo queria que Timóteo dissesse à igreja, é que aquela obra, ela era uma obra muito boa, era uma obra excelente. Por isso que aqui Paulo agora, ele vai mudar a palavra, porque ele não diz apenas uma aspiração, mas ele usa agora a palavra traduzida por almejar, que traz a ideia de um desejo profundo. Ou seja, é necessário que queira, mas não pode ser algo superficial. É algo que tem que ser do mais profundo do coração. A pessoa precisa estar comprometido com aquela causa. Ela precisa entender o que significa ser um oficial da casa do Senhor. E aqui, queridos, antes de nós darmos continuidade à exposição da nossa carta, eu queria explicar para vocês como funciona o sistema presbiteriano. Porque, sobretudo, nós passamos por um episódio terrível aqui na nossa igreja recentemente. E eu falei com vários dos membros que foram embora. E os argumentos que muitos deles usaram para isso revelou um desconhecimento de como funciona a igreja presbiteriana do Brasil. Porque, basicamente, com relação ao sistema de organização eclesiástica da igreja, existem 3 modelos. O primeiro modelo que nós conhecemos é o modelo episcopal, que traz a ideia de uma liderança em qual um só homem governa todo o povo de Deus
E aquele homem não está preocupado com a opinião daqueles que ele está liderando. Então, geralmente, o texto que é usado para isso é: um homem só governa a todos. E geralmente esse homem, que vai ser chamado de bispo, vai ser chamado de episcopo, que vai ser chamado de apóstolo, que vai ser chamado de filho do diabo, não, ainda não, mas deveria. Tá? Geralmente este é aquele que quer coagir a igreja, para que a igreja viva segundo os seus ditames e costumes. E esse não é o modelo bíblico. Por quê? Porque quando se concentra o poder na mão de uma só pessoa, quando essa pessoa erra, quem é que a repreende? Ninguém. Esse modelo eclesiástico, que é o modelo de episcopal, ele é usado principalmente pela seita romana, onde você tem a figura de um papa, em que o papa, ele responde por toda a igreja, e aquilo que o papa fala se torna uma regra. Não tem a quem recorrer quando o papa ele fala ou quando ele determina alguma coisa. Mas a impiedade desse sistema romano ele é tamanho que o papa ele é conhecido como o vicário de Cristo, ou seja, como o substituto de Cristo sobre a terra. Isso foi anunciado no Concílio de Latrão em 1215. Bonifácio VIII, em sua bula Unam Sanctam, em 1302, determinou que assim o fosse, inclusive esticou isso dizendo que o Papa ele era infalível. Depois, no Concílio do Vaticano I, em 1870, isso foi endossado em 1943 novamente. E se você acha que o título de vicário de Cristo é o ápice da impiedade, é pior, irmãos. O Papa ele é chamado de pontífice, que literalmente descreve alguém que constrói pontes. Então o Papa não apenas usurpa para ele um título de ser a cabeça da igreja que pertence a Cristo, como ele também usurpa o título de mediador entre Deus e os homens que também pertence a Cristo. Então perceba que nesse sistema eclesiástico, onde um só é que manda em todos, nós temos um modelo que não representa o ideal da Escritura, porque o único cabeça da Escritura, de acordo com Paulo, em Efésios capítulo 5, verso 22 e verso 23, em Colossenses 1, verso 17 e 18, o único cabeça da igreja é Cristo Jesus. Hoje isso se tornou popular por meio de igrejas pentecostais e neopentecostais, que apesar de no seu estatuto serem algumas delas congregacionais, na prática elas são regidas de forma episcopal, onde um só homem governa toda aquela região, governa todo aquele pedaço, chamado de pastor-presidente, e é ele que vai tomar as decisões em relação à igreja. Então esse é o primeiro sistema de governo que nós temos. O segundo sistema de governo que existe é o sistema congregacional. Em que no sistema congregacional, como que isso funciona? A autoridade das decisões da igreja, ela é dada para a Assembleia. Então é nesse sistema de governo que todos governam todos. Então cada igreja dentro desse sistema, ela é autônoma para tomar as suas próprias decisões. Então geralmente igrejas congregacionais são ilhas. São chamadas de igrejas independentes, porque por mais que elas estejam ligadas a alguma confraternidade de pastores ou alguma coisa assim, nenhuma autoridade fora da própria igreja interfere nas decisões que a igreja ela toma. E isso, queridos, quando você tem uma maioria de pessoas que são cristãos, isso é algo bom, porque você vai tomar decisões que refletem aquela igreja que é piedosa. Mas e quando você tem uma igreja em que a maioria dos seus membros não tem preocupação com as Escrituras? As decisões que serão tomadas ali refletirão isso. Homens e mulheres que decidirão não por manter a ortodoxia, mas que criarão leis que poderão ser regidas entre eles mesmos, e não haverá a quem recorrer. É por isso que essas igrejas elas são chamadas de independentes. Elas defendem aquilo que cada uma das igrejas elas querem defender. E esse não é o sistema presbiteriano. Aqui, queridos, nós não somos uma igreja congregacional. As decisões da nossa igreja não são tomadas em assembleia. Lá no nosso manual presbiteriano é muito claro o propósito para o qual as nossas assembleias devem ser realizadas. E essas assembleias são convocadas a juízo do conselho, que pode ou não convocá-las, para ouvir assuntos determinados e claros, como prescritos pelo nosso manual. Então aqui na igreja, na segunda igreja presbiteriana de Porto Alegre, nós somos uma igreja presbiteriana. E o que é que isso significa? Esse é o terceiro modelo de igreja.
Como que funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil? Alguns são eleitos pela igreja para que estes alguns tomem as decisões de forma representativa, representando a Igreja do Senhor diante do seu conselho. Então, na estrutura presbiteriana, você tem um conselho que, de acordo com a nossa Constituição, no seu artigo 75, é composto pelo pastor ou pastores e pelo presbítero, mas ela não é totalmente independente. Por quê? Porque se o conselho toma uma decisão que é considerada equivocada, você tem a quem recorrer. Porque o fato de nós sermos uma igreja federada quer dizer que há alguém além do conselho da igreja que toma as decisões, inclusive tornando nula as decisões do conselho da igreja se eles agirem em desconformidade com a palavra do Senhor. Esse, de acordo com o nosso manual, nosso Constituição Presbiteriana, seu artigo 86, é chamado de presbitério, que ele é composto de no mínimo 4 igrejas ou mais, de acordo com o seu artigo 87. E esse presbitério, por sua vez, ele está jurisdicionado ao sínodo, que é composto, de acordo com o artigo 92, de 3 ou mais presbitérios. E os sínodos, por sua vez, está submetido à autoridade do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que no seu artigo 95 é dito que é o órgão de união de toda a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então perceba, queridos, que na Igreja Presbiteriana do Brasil, quem toma as decisões da igreja são os presbíteros. É por isso que eu vou convocar a igreja para uma assembleia, como representante deste conselho, convocar uma igreja para uma assembleia para elegermos presbíteros e diáconos. Pense nisso na hora que você for indicar. Pense nisso quando você for designar alguém para te representar no conselho da igreja. Porque uma vez que ele foi eleito, ele vai te representar e as decisões deles serão as decisões tomadas pela igreja. E não adianta nós espernearmos, e há meios para qual isso muda, como eu já disse para vocês. Pode-se fazer uma consulta ao conselho, pode-se fazer uma consulta ao presbitério, mas é assim que a Igreja Presbiteriana do Brasil ela foi pensada para ser. E aqui nós somos uma igreja presbiteriana. Mas de onde é que vem esse modelo, queridos? Por favor, abra sua Bíblia comigo agora no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no verso número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso número 23. Olha o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Como ele agia nas igrejas onde ele plantava. Olha o que o verso 23 diz. E promovendo-lhes em cada igreja, vamos juntos? A eleição de presbíteros. Perceba de onde é que surge o movimento presbiteriano. A primeira característica que nós temos do modelo presbiteriano é que o modelo presbiteriano ele é bíblico porque esse é o padrão das igrejas que foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Ele plantava uma igreja e à medida que aquela igreja estava apta a isso, ele convocava a igreja para eleger presbíteros no meio dela. Mas veja que há uma segunda característica de presbíteros que nós precisamos entender. Vá para agora o capítulo 20, verso número 17, por gentileza. Nós vamos ler alguns versículos aqui deste capítulo número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso número 27. Olha o que Paulo diz aqui. De Mileto, mandou a Éfeso chamar quem, irmãos? Os presbíteros da igreja. Então Paulo havia plantado a igreja de Éfeso, havia eleito presbíteros naquela igreja. Paulo agora está continuando a sua caminhada missionária, e o que ele faz? Ele chama a liderança da igreja em Mileto, onde ele está, e quem é que ele chama? Presbíteros. Agora olhe para o verso 28 e veja como Paulo vai se referir aos presbíteros agora. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, o que, irmãos? Bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. Qual que é o papel do presbítero então? De acordo com este texto, o presbítero, o bispo e o pastor são designações ou termos usados para a mesma função.
Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não estou em posição superior aos demais presbíteros que compõem o conselho e que comporão o conselho futuramente. Porque eu sou um presbítero dedicado à área do ensino. Qual que é o meu papel último enquanto pastor desta igreja? Ensinar, instruí-los. Enquanto os meus irmãos presbíteros que compõem o conselho, o que eles fazem? Eles se atarefam de outras funções durante a sua semana, não menos valiosas diante do Senhor do que a minha, mas apenas dedicando-se a outras funções, e juntos nós tomamos uma decisão para a glória do Senhor. Então perceba que é estranho a Escritura, quando você tem alguém que está numa posição destacada, e que ele se sobrepõe à demais autoridade dos outros presbíteros que estão ali. Por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, pastores são presbíteros docentes e os demais presbíteros são presbíteros regentes. Mas veja que nos versículos que nós lemos, tanto em Atos capítulo 14, verso 23, quanto em Atos capítulo 20, verso 17, Paulo usa presbíteros no plural, mostrando que a Igreja do Senhor ela deve ser regida por um colegiado de presbíteros, e não apenas por um só homem. Agora vá comigo para 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. E olha o que Paulo vai dizer aqui a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso número 14. E olha o que Paulo vai dizer aqui. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, vamos juntos? Com a imposição das mãos do presbitério. Então veja, como é que Timóteo foi reconhecido como um homem candidato e ministro do Evangelho? Foi porque ele mesmo disse, não, eu sou pastor. Foi isso que aconteceu? Não, queridos. Timóteo passou por todo o processo, ele foi destaque na igreja de Éfeso. Nós já vimos isso lá no primeiro sermão, depois você vai lá no canal do YouTube e veja isso lá. E agora, depois que ele deu mostras de que ele era vocacionado, a igreja reconheceu quem ele era, agora Paulo fala, o que o presbitério faz? Reconhece esse oficial, impondo as mãos sobre ele, dando a ideia de que o presbitério estava transmitindo a autoridade de ministro para aquele homem. Queridos, ninguém pode se fazer presbítero a si mesmo. Ninguém pode se fazer pastor a si mesmo. Esse não é o modelo bíblico. No modelo bíblico, você tem quem? Homens que já são oficiais da igreja, ordenando outros homens para que eles continuem a desempenhar a função para a glória do Senhor. Então, quando da eleição da nossa igreja, esse processo será feito. Caso aquele que for eleito não tenha sido ainda ordenado presbítero. Se for reeleito, não há necessidade, porque já foi ordenado. Mas o que nós precisamos entender é que há uma autoridade que reconhece aquele oficialato. Não é uma coisa para quem quer apenas. Precisa ser reconhecido. Mas além disso, queridos, e agora vá para Atos dos Apóstolos capítulo 15, por favor. Atos dos Apóstolos capítulo 15. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Surgiu ali na igreja uma controvérsia sobre quem é, o que deveria acontecer com aqueles que estavam sendo convertidos, o Senhor estava salvando. Então, quando essa controvérsia aconteceu, olha o que o verso número 5 nos diz. Insurgiram-se, entretanto, alguns das seitas dos fariseus, que estavam impondo que é necessário circuncidar aqueles que haviam crido e determinar-lhes que observem a lei. Surgiu um problema na igreja. Como é que esse problema vai ser resolvido? Eles vão se reunir em concílio, e é daqui que vem o concílio da igreja de Jerusalém, que é o primeiro concílio que nós temos registrado no Novo Testamento. Surgiu a controvérsia, o verso número 2 diz que Paulo e Barnabé, eles sobem a Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, eles são recebidos por toda a igreja? Não. A Bíblia diz que eles são recebidos pelos apóstolos e presbíteros. Então agora essa controvérsia que deu trabalho na igreja e que deu problema, eles se reúnem, olha o verso 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E veja como é que isso aconteceu, como foi esse exame. Então do verso 7 ao verso 11, nós temos Lucas dizendo que Pedro foi ouvido. Pedro apresenta os seus argumentos.
No verso número 12, é a vez de Barnabé e Paulo apresentar os seus argumentos. No verso número 13, até o verso número 21, Tiago, que provavelmente era o mediador daquele concílio, ele vai então sugerir ao concílio uma proposta para que aquele concílio pudesse ser resolvido. E então no verso número 22 o que acontece? Eles então chegam a uma conclusão, aquele concílio reunido, eles nomeiam uma comissão, do verso 23 até o verso 29 diz isso, e o que acontece, como acontece nos nossos concílios? Baixa-se essa decisão às igrejas. E as igrejas vão ser comunicadas da decisão que foi tomada no concílio de Jerusalém. Então, de onde é que vem o modelo presbiteriano, queridos? Da própria Escritura. É a Escritura que diz que a igreja deve reunir-se em concílio para que as suas decisões sejam tomadas. E por fim, como eu já disse, o único cabeça da igreja, o único que lidera a igreja sozinho, é Cristo Jesus. Por isso que nós somos presbiterianos. Nós entendemos que a melhor estrutura, que faz mais jus ao modelo bíblico, é um modelo em que homens se reúnem para tomar decisões, tendo sempre um concílio superior a quem recorrer, para que aquela decisão seja verificada, como se ela de fato é bíblica ou não. Esse é o modelo presbiteriano. Agora, aplicando isso para a nossa vida, e eu gostaria de falar com todos os homens membros desta igreja. Queridos, queiram ser oficiais na casa do Senhor. Queiram fazer parte da liderança do Senhor. Porque isso não é fácil e não é mesmo. E às vezes a gente percebe, e aqui eu falo com os homens diretamente, porque na semana passada eu falei muito com as mulheres, e agora eu vou falar diretamente com os homens. Vocês já viram que hoje as mulheres estão tomando os lugares, assumindo os postos, porque os homens não estão mais cumprindo com os seus deveres? Com as suas responsabilidades? Não estão mais cumprindo com o dever de pastorear as famílias? Não estão cumprindo com o dever de pastorear o povo do Senhor? E eu quero falar uma palavra para vocês, como o pastor de vocês e o pastor dessa igreja, e principalmente para os homens que estão me ouvindo. Meu irmão, se você fizer o seu filho o maior profissional do mundo, se ele se tornar um dos homens mais ricos do mundo, se ele se tornar uma pessoa de destaque, mas se você não treinou o seu filho para amar o Senhor, você falhou. Não importa quem seja o seu filho, porque você está treinando ele para ser como Jesus repreendeu aquele homem louco, que acumulava posses, corria atrás, construía celeiros maiores, e Jesus disse: se nesta noite te perder a tua alma, louco, para quem que é o que você tem preparado? Se nós não estamos ensinando os nossos filhos a serem piedosos, nós homens estamos falhando. Se nós não estamos gastando o nosso tempo para treinar os nossos filhos em cultos nos lares, nas nossas casas, nós estamos falhando. E a igreja do Senhor está refletindo uma geração de homens que não tem sido sacerdotes dos seus lares, que não tem feito e ensinado os seus filhos a amar a Deus, porque muitas vezes não são esse exemplo que eles precisam ter. Mas o que Paulo está mostrando para nós aqui, meus irmãos, é que os homens da casa do Senhor precisam querer liderar a casa do Senhor. Mas essa liderança não começa na igreja. Essa liderança começa em casa. Nós vamos ver isso com mais calma. E aqui agora eu volto a falar com toda a igreja. Meus irmãos, o livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 10, ele faz a seguinte denúncia: toda aquela geração foi reunida com seus pais, e outra geração depois deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele fez por Israel. Queridos, nós estamos tendo dificuldade em ter líderes na nossa igreja, porque nós não estamos treinando os líderes dentro da nossa igreja. É hora de nós nos darmos isso. E aqui eu falo para todos vocês agora. Quando você for indicar o nome de um presbítero para ser oficial da igreja, lembre-se de uma coisa: quando você estiver passando por uma dificuldade na sua casa, é esse presbítero que vai lá te aconselhar.
quando você estiver precisando de uma palavra amiga, é esse presbítero que vai lá dar essa palavra para você. Quando você estiver precisando de ser repreendido, é esse presbítero que vai te repreender. Portanto, quando chegar o momento de você indicar aquele que você acha que deve ser presbítero na casa do Senhor, seja criterioso nessa escolha. Não indique porque ele é teu amigo. Não indique porque você acha que ele é uma pessoa legal. Indique porque você entende que ele de fato preenche os requisitos de um verdadeiro líder da casa do Senhor. Porque senão, você vai sofrer as consequências disso. E aqui eu preciso dar uma palavra a todos aqueles que estão aqui e que não concordam com a estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Boanerges, em 1970, ele, quando assumiu o seu ofício de presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele deu o segundo discurso direcionado aos pastores. E ele disse assim: não há na Igreja Presbiteriana do Brasil lugar para insubordinação que desborde daqueles planos da lei que nós aceitamos com liberdade. E aí ele diz: ninguém nos obriga a ser presbiterianos, mas se queremos sê-lo, sejamos-lo honradamente. Ninguém nos obriga a aceitar a Constituição da Igreja, mas se prometemos aceitá-la e acatá-la, sejamos honrados e cumpramos esses votos da ordenação. Ninguém nos obriga a aceitar esses símbolos de fé, mas se os aceitamos, se ao sermos ordenados declaramos aceitá-los, sejamos honestos. Queridos, aqui há uma igreja presbiteriana, e ela será regida como uma igreja presbiteriana. Nós não vamos mudar a igreja para adequar a igreja à opinião de um ou de outro. A igreja presbiteriana do Brasil, ela é assim. Por isso que você precisa ser cuidadoso quando você vai indicar um presbítero, para que você não sofra as consequências de uma má indicação. O oficialato, tanto quanto a participação e a membresia da Igreja Presbiteriana do Brasil, deve ser algo que é desejo daqueles que dela são membros. A segunda coisa que Paulo nos mostra então, queridos, é que, volte agora para 1 Timóteo, por favor, no capítulo 3. A partir do verso 2. Agora Paulo então vai nos mostrar quais são essas características então. O que é que nós devemos procurar num presbítero? O que é que o Senhor espera daqueles que vão governar a igreja do Senhor? E veja que a primeira coisa que Paulo vai fazer, e Paulo vai gastar 6 versículos para mostrar as características que a igreja deve enxergar num presbítero antes de indicá-lo ao oficialato. E veja que o versículo 2, ele começa com a seguinte afirmação: é necessário, portanto. Paulo está dizendo assim: aqueles que quiserem ser presbíteros, impreterivelmente, de forma indispensável, precisam ter esses requisitos, se ele quiser de fato ser um presbítero da casa do Senhor. Então Paulo está mostrando uma exigência. Assim como para que alguém seja um piloto de avião, precisa preencher os seus requisitos. Assim para que alguém seja médico, precisa preencher os seus requisitos. Assim como alguém para ser presbítero, precisa preencher os seus requisitos. E é isso que Paulo está dizendo. E quais são esses então requisitos? Paulo começa: é necessário, portanto, que o bispo, ou seja, lembre-se, está intercambiando. Episcopo, bispo, pastor, intercambiando. Ele seja o quê? Qual que é a primeira característica? Irrepreensível. O que isso quer dizer, queridos? O verbo grego aqui, na verdade, o adjetivo grego que Paulo está usando aqui, ele traz a ideia de alguém que não pode ser facilmente agarrado. Literalmente é essa a ideia. A ideia que Paulo está transmitindo, literalmente a pessoa ela pode até ser acusada de alguma coisa, mas quando você investiga a vida dela, você percebe que ela não é aquilo que foi dito sobre ela. Porque lembre-se, o ônus da prova cabe quem? A quem acusa. A pessoa pode falar o que ela quiser de quem ela quiser, mas o que se espera do presbítero naquilo que ele está sendo acusado, não pode ser motivo para que de fato seja verdadeiro aquilo que está sendo dito sobre ele.
E Paulo leva isso tão a sério que Paulo vai repetir a necessidade de ser irrepreensível em 1 Timóteo capítulo 5, verso 7 e em 1 Timóteo capítulo 6, verso número 14. O que Paulo está dizendo aqui? A primeira característica de um presbítero é que ele precisa ser uma pessoa centrada, que ele precisa ser uma pessoa bíblica, que as convicções dela são sólidas, uma pessoa que não fica o tempo todo sendo levado para lá e para cá naquilo que ele crê. O presbítero na igreja do Senhor é aquela pessoa que pode ser que acuse ele do que quiser, mas não existe nada que o desabone e que o faça com que a autoridade dele seja comprometida, porque ele não é aquilo que está sendo dito sobre ele. E agora Paulo vai nos ajudar a como então olhar para um presbítero para saber se ele é irrepreensível. Então Paulo fala, para aqueles que são casados, ele tem que ser o quê? Esposo de uma só mulher. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui, queridos? E veja que aqui Paulo usa as palavras que eu mencionei no sermão da semana passada. Ele usa a palavra andra, que traz a ideia de homem ou de marido, e ele usa a palavra para mulher, que é traduzida por esposa, que foram as palavras que eu usei no sermão da semana passada. E aqui nós temos um monte de interpretações sobre esse texto. Mas qual que é a interpretação que é mais aceita ortodoxamente aqui? É que o que Paulo está dizendo é que, por mais que naquela cultura fosse algo normal que o homem tivesse várias esposas, dentro da igreja do Senhor, o homem deveria ser conhecido por sua fidelidade e lealdade à sua única esposa por toda a vida. Ele não podia ser alguém que havia tido vários e vários e vários relacionamentos, porque se esse fosse o caso, ele estaria desqualificado para o oficialato da igreja. E aqui é preciso dizer que não é necessário que se seja casado, porque senão o próprio Paulo não poderia ser um oficial da casa do Senhor. O que Paulo está dizendo é, para aqueles que são casados, eles precisam ser esposos de uma só mulher. Então o que Paulo está tratando aqui é a fidelidade conjugal. É aquela pessoa que ele está atrelado e atado a essa mulher, para que ele viva com ela durante toda a sua vida. Mas Paulo continua. Paulo fala que o presbítero deve ser temperante. O que isso quer dizer, queridos? O presbítero ele tem que ser alguém equilibrado. Ele tem que ser conhecido pelo seu autocontrole. Ele tem que ser alguém que é conhecido por agir de maneira sensata. Ele não é uma pessoa desequilibrada ou descontrolada emocionalmente. Sabe por quê? Porque quando você vai para o conselho da igreja, você começa a lidar com um monte de situações na sua vida, que muitas vezes vai te desafiar, vai te colocar à prova. Às vezes você vai tratar com um pecador que ele é impenitente, e ele vai debochar do seu rosto, ele vai rir de você, ele vai menosprezar o presbítero. E como que o presbítero deve lidar com isso? Ele nunca pode ser desequilibrado, porque se ele for desequilibrado, ele vai perder a compostura. Ele vai deixar de viver como deveria. Por isso que o presbítero ele tem que ser conhecido por ser alguém que é temperante, alguém que não é tomado pelas emoções. Paulo diz que o presbítero também deve ser sóbrio, ele deve ser alguém que age racionalmente. A palavra literalmente aqui quer dizer alguém que tem uma mente sadia, alguém que quando tem que tomar uma decisão, sabendo dos desafios, ele é marcado por estar sempre no controle das suas emoções, ele reflete o fruto do Espírito na sua vida. Paulo continua, ele diz que o presbítero deve ser o quê? Moderado. Lembra, minhas irmãs, que eu falei que as mulheres não podiam ser conhecidas pela sua forma exuberante de vestir, de ostentar? O presbítero também não pode. Porque a palavra que Paulo está usando aqui, traduzido por moderado, é a mesma palavra que ele usou em relação às mulheres, que é a palavra cosmoi, de onde vem a nossa palavra cosmético. Paulo está dizendo que o presbítero ele tem que ser alguém bem comportado, alguém civilizado, alguém que tem um bom comportamento. Não há espaço na igreja do Senhor para homens, para a liderança do Senhor, para homens que ficam ostentando suas vidas de luxo nas redes sociais, tentando impressionar. O presbítero na casa do Senhor não pode ser assim. O presbítero na casa do Senhor tem que ser reconhecido pela sua modéstia.
E olha a última dessas características que Paulo vai ensinar aqui. Paulo fala que o presbítero também tem que ser alguém hospitaleiro. A palavra para hospitaleiro aqui é literalmente amigo do estrangeiro. É alguém que ama aquele que tem necessidades, que está disposto a servi-los. É estranho, irmãos, eleger presbíteros que não sabem se relacionar com pessoas. Presbíteros que têm dificuldade de lidar com pessoas, que não conseguem conversar, que não conseguem aconselhar. Aqui o que Paulo está descrevendo é que esse presbítero ele tem que estar pronto a socorrer, a estender a mão para quem necessita, a estar preocupado com o sofrimento do outro, e não indiferente a isso. E Paulo vai terminar esse versículo 2 com a única característica que reflete uma habilidade, que o presbítero deve ser didático, que literalmente é apto ao ensino. Aqui Paulo não está falando de caráter, aqui Paulo está falando de alguém que sabe ensinar. Mas veja que para alguém saber ensinar, primeiro ela tem que o quê? Saber. A primeira característica de quem quer ensinar é saber. Ele precisa ser alguém conhecido pelo seu conhecimento bíblico. Aquela pessoa que quando você está reunido, a contribuição que ele faz numa aula ou em qualquer coisa, você fala, nossa, olha que pessoa sábia. Ela sabe colocar a palavra, ela sabe se expressar, ela fala bem, ela tem uma boa didática. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Presbíteros precisam saber defender as doutrinas mais básicas da nossa fé. Ele tem que saber o porquê ele crê como ele crê. Porque imagina, se o trabalho do presbítero é supervisionar a igreja, como que um presbítero vai saber quando uma heresia está entrando na igreja se ele não conhece a verdade de Deus? Ele não vai saber ensinar, ele não vai saber corrigir. E lembre-se, queridos, quando você começa a ter um conselho que ele é fraco teologicamente, aos poucos a igreja vai perdendo a sua identidade doutrinária. Porque o presbítero não vai dar aquilo que ele não tem. Ele não vai ensinar aquilo que ele não sabe. Por isso ele precisa saber ensinar. Então essas primeiras características que Paulo mostra, ser esposo de uma só mulher, ser alguém temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, é aquilo que o presbítero deve ser. Mas agora Paulo vai falar do que ele não deve ser. E aí o verso 3 começa dizendo que ele não deve ser dado ao vinho. Queridos, quantos escândalos têm surgido na igreja do Senhor por presbíteros, por pastores, por membros de igreja, que não apenas bebem, mas que fazem apologia de bebida em redes sociais. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que há pessoas que são mais fracas do que nós na fé. E se você dá mau testemunho dessa forma, você pode conduzir um irmãozinho ao pecado. A Bíblia não proíbe que se beba, e nós não vamos ir além do que a Escritura ensina. Se você tem o hábito de fazer isso, faça na tua casa. Não dê mau testemunho diante das pessoas. Paulo está condenando aqui pessoas que são conhecidas por serem dominadas pelo álcool. A palavra grega aqui traz a ideia de alguém que demora junto do vinho. Traz a ideia de alguém que recorre ao álcool, à bebida, àquilo nos momentos de tristeza. É aquela pessoa que quando ela está numa dificuldade, ao invés dela enfrentar o problema, ela se esconde por trás de embriaguez, de bebidas. O que Paulo está condenando aqui, queridos, é esse tipo de comportamento, porque mais do que ninguém, o presbítero da casa do Senhor precisa aprender a buscar refúgio em Cristo nos momentos da dor, nos momentos da dificuldade, e não na bebida. Paulo está dizendo, quantos falsos testemunhos são dados por aí, de homens que exercem a liderança da igreja, e que dão mau testemunho sobre o uso da bebida. Porque Paulo vai dizer qual é a consequência geralmente de alguém que vive embriagado, é que ele se torna alguém violento. Então Paulo fala, o presbítero não pode ser alguém que se demora no vinho, e também não pode ser alguém conhecido por ser uma pessoa violenta. Por ser alguém que as pessoas têm medo de falar com ela.
Porque a palavra traduzida aqui do grego é literalmente alguém que é golpeador, alguém que golpeia, alguém que está pronto para resolver as coisas no braço. Uma vez eu estava numa reunião de um presbitério por aí, e alguém pegou e falou assim: eu cansei dessa discussão, vamos resolver a coisa como homem, vamos lá fora. Eu falei: mas rapaz, que é isso? Um outro uma vez falou assim: eu sou convertido, mas meu braço não é. Eu falei: que isso? Aonde é que nós vemos isso na Escritura? Resolver as coisas nas vias de fato. Paulo está condenando isso aqui, meus irmãos. Não é assim que a igreja do Senhor resolve. A igreja do Senhor não resolve pelo uso da força. A igreja do Senhor não resolve as coisas convidando o outro para a porrada. Não é assim que a liderança do Senhor ela é presenciada. E veja que Paulo acrescenta aqui imediatamente uma conjunção adversativa. Ele diz: o presbítero não pode ser violento, porém cordato. Ou seja, ao invés de ser alguém pronto para golpear, para discutir, para brigar, o presbítero tem que ser alguém que está acima. A palavra grega aqui é muito bonita. É alguém que ela está acima daquilo que se espera dele. É aquela pessoa que é provocada, é aquela pessoa que o tempo todo está sendo ofendida, mas ao invés dela recorrer ao uso do braço, o que é que ele vai fazer? Ele vai agir cordialmente. A palavra cordial vem do latim cardia, que vem de coração. Ao invés de querer resolver as coisas no braço, o que ele vai fazer? É demonstrar o seu domínio próprio, procurar uma solução bíblica para aquela situação. Por isso ele também não pode ser alguém hostil. Ele não pode ser alguém que tudo para ele é resolvido na forma da porrada. Ele tem que ser alguém não disposto a brigar. E aqui é necessário dizer, isso não significa que o presbítero tem que ser passivo. E que qualquer coisa que acontecer dentro da igreja, ele tem que olhar e falar: o herege ali, tudo bem, seu herege, destrua a minha igreja. Que legal, você veio para me destruir? Venha e destrua. Não. O presbítero precisa estar pronto para lidar com o herege, mas ele não vai fazer isso por meio da porrada. Queridos, na história da igreja você não vai ver a igreja verdadeira de Cristo, e aqui já estou dizendo que o catolicismo não é uma igreja verdadeira, recorrendo ao uso da forca para lidar com quem pensa diferente. Você não vai ver a verdadeira igreja de Cristo condenando à fogueira quem pensa diferente, porque não é assim que as coisas na igreja do Senhor são resolvidas. E Paulo diz, terminando o verso 3, que ele também não pode ser avarento. E a palavra aqui é literalmente amigo do dinheiro. Sabe o que é um dos grandes problemas dentro da igreja atualmente? É que muitos conselhos, ao tratar o pecado de um membro, a primeira coisa que se olha é o valor do dízimo. Aquele ali nós não vamos tratar não, porque o dízimo dele... Rapaz, se tratar aquele ali e a gente perder o dízimo, isso é característica de quem, meus irmãos? De alguém que ama o dinheiro, de alguém que é avarento, de alguém que não está agindo como deveria, porque ele ama o dinheiro que a pessoa está dando. E Paulo está dizendo que o presbítero, ele não pode ser assim. Qual que é a maior crítica, irmãos, que é feito contra nós pastores? Em muitos lugares é dito que se você dizima, o que você faz da vida pouco importa. Mas um verdadeiro presbítero, ele não pode ser assim. Perceba, queridos, que o padrão, ele é alto. E agora Paulo fala como que deve ser a casa desse presbítero. E Paulo diz assim, que o presbítero precisa liderar a sua própria casa. A ideia do texto aqui é que o presbítero ele vai estar sempre à frente da sua família, colocando-se em pé diante da sua família, para liderá-la. Aqui Paulo está usando o mesmo exemplo que ele usou do versículo 15, do versículo 13 ao 15, quando ele diz, Adão foi criado primeiro e por isso ele é o líder. E aqui o Paulo está usando esse mesmo exemplo para o presbítero. O presbítero deve ser reconhecido por liderar a sua casa. Ele deve ser reconhecido pela maneira como ele gere a sua família. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque qual que é a principal tarefa do presbítero? É aconselhar famílias. Agora imagina, você precisa de um conselho na sua casa.
E de repente, quando você procura o presbítero para aconselhar, ou o pastor para aconselhar, a vida dele está igual ou pior que a tua? Qual que é o sentido disso? Por isso que Paulo fala, o presbítero precisa mostrar quem ele é, sendo um bom chefe da família. O presbítero precisa mostrar quem ele é, sendo fiel à sua esposa, sendo leal ao seu casamento, demonstrando sabedoria para cuidar do seu cônjuge. Mas ele continua, ele também deve ter os seus filhos sob submissão, sob sujeição. Vocês já viram, irmãos, aquela falinha de que os filhos dos pastores geralmente são os piores? Já ouviram isso? Sejam sinceros. Porque às vezes, qual que é a ideia que isso mostra? Que o filho do pastor não precisa ter limite, que o filho do presbítero não precisa ter limite. E não é bem assim que a coisa funciona. Paulo fala que os presbíteros têm que ter os filhos sob sujeição. Sabe por quê, queridos? Porque a principal tarefa de um pai, antes de ser oficial da igreja, é instruir o seu filho no temor a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio no capítulo 6, e vamos ver Moisés nos orientando sobre isso. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7. Deuteronômio capítulo 6, verso 6 e verso 7. Olha o que Moisés diz aqui. Estas palavras que hoje te ordeno, tu as inculcarás, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Quem é que deve ensinar os filhos a temer o Senhor, meus irmãos? São os pais. Agora olhe para o verso 20 e o verso 21. Quando teu filho no futuro te perguntar, o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Perceba que o pastoreio da casa é tarefa do pai. E olha o que Paulo vai falar a Timóteo no verso número 5, se alguém não governa a sua própria casa, como que ela pode cuidar da igreja de Deus? Se a família é uma bagunça, se os filhos são todos desordenados, como é que a gente vai esperar que essa pessoa seja um bom líder na casa do Senhor? Paulo é muito claro, meus irmãos, ao mostrar qual deve ser a prioridade. A prioridade de um homem deve ser a sua casa, porque é por meio do cuidado da sua casa que ele vai mostrar que ele é apto para exercer o oficialato diante da igreja do Senhor. E Paulo termina essa lista dizendo que o presbítero não pode ser neófito. O que essa palavra neófito significa? Traz a ideia de uma plantinha que foi recém-plantada. Você já viu uma plantinha, quando você planta ela ainda não tem raiz muito profunda. Então você vai ali, você levanta aquela plantinha com facilidade. E Paulo fala, um presbítero não pode ser alguém imaturo, alguém que é novo convertido, alguém que acabou de ser chamado à fé. Porque a palavra presbítero traz a ideia de um ancião, de alguém que é experimentado teologicamente em sua vida. Por que é que Paulo fala isso, meus irmãos? Paulo termina esse verso dizendo, para que ele não caia na condenação do diabo. A expressão de Paulo é literalmente, para que ele não se ensoberbeça, para que ele não viva atrás de uma cortina de fumaça, e assim ele passe a sua vida correndo atrás do vento. Porque como o provérbio nos diz, a soberba precede a ruína. Quando você dá poder para alguém que não deveria ter poder, esse alguém vai se ensoberbecer. E é por isso que você começa a ver pessoas caindo na vida ministerial. Não é que o poder corrompe, nós não podemos crer nisso. O poder apenas revela o que a pessoa de fato é. Por isso que nós temos que ser cautelosos. E aplicando isso à nossa vida, queridos, nós não podemos indicar para o oficialato da nossa igreja
aqueles que são menos piores. Nós não podemos. Paulo, ele está falando de um padrão alto. E a menos que nós queiramos ter uma igreja problemática no futuro, nós não podemos negociar esses princípios. Imagine, você entrou dentro de um voo e de repente o comandante da aeronave fala assim: senhores passageiros, nós não conseguimos o contato com um bom piloto. Então eu, o menos pior dos que estavam ali, vou conduzir vocês durante o voo. Quem fica dentro da aeronave? Alguém fica? Agora eu pergunto, por que a gente faz assim com os oficiais da nossa igreja? Será que a igreja é pouco importante? Para que a gente banalize a escolha de oficiais? Não, meus irmãos, não é. Nós precisamos, em primeiro lugar, olhe para a família daquele que você quer indicar. E veja se ele é reconhecido pela piedade na família dele. Porque é ele que vai ajudar outras famílias com problema. Em segundo lugar, olhe para a vida pessoal dele. Veja como que ele lida com as dificuldades. Quais são os posicionamentos dele. Veja se ele é alguém responsável e que a igreja pode confiar. Veja se ele é conhecido por alguém que luta pela verdade. Veja se o testemunho dele é um testemunho de alguém de fato que preenche esses requisitos e que é alguém de fato apto a isso. Mas veja o conhecimento bíblico que ele tem, porque isso não é pouco importante. Queridos, a igreja de Éfeso sofreu as consequências pela falta de cuidado dos presbíteros que ali foram eleitos. Não erremos assim. Olhe para aqueles presbíteros dentro da igreja que cumprem essas determinações que Paulo está dando à igreja de Éfeso. Primeira coisa, antes de indicar um presbítero, pergunte se ele sabe, se ele quer ser presbítero. E se ele disser que quer, esse é o primeiro passo. Depois disso, você vai olhar se ele tem esses requisitos. Pergunte para ele como que ele pensa a teologia. Converse sobre as opiniões políticas que ele tem. Converse com eles como que ele pensa sobre o cuidado da esposa que ele tem. Converse com a esposa dele. Converse com os filhos. Veja se aquela pessoa de fato é alguém que merece a sua indicação. Porque você vai ajudar o conselho a fazer o seu papel. Porque quando esses nomes forem indicados, nós vamos examinar. E nós temos uma lista de perguntas que serão feitas. Para que apenas aqueles que foram indicados, foram aprovados pelo conselho, sejam indicados à Assembleia para serem eleitos. Nos ajude nesse processo. Não indique qualquer pessoa aleatoriamente. Indique aqueles que têm as características dentro da igreja. E Paulo termina, irmãos, com o verso número 7, que pouco falta ser dito sobre ele. Agora Paulo começa a falar do lado de fora da igreja. E Paulo fala que é necessário também, veja que ele repete, ele fala, é necessário as características que a igreja vê, e agora ele fala, é necessário as características que as outras pessoas veem. E olha que ele diz, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Não é importante só o que a igreja vê, porque infelizmente, queridos, tem muita gente que se esconde dentro da igreja. Aqui ele é o exemplo, aqui ele é bonzinho, aqui ele é tudo. Mas quando você vê a pessoa fora da igreja, você fica surpreso. Você quer ver uma coisa que revela quem a pessoa é de verdade? Muitas vezes as redes sociais. Porque ali ela vai expor o que ela pensa de verdade. Ali ela vai expor quem ela é. Ali ela vai defender aquilo que ela esconde às vezes dentro da igreja. É por isso que geralmente se pergunta, como é que os teus amigos te veem? Será que se eu perguntar para o teu amigo, se você é cristão, ele testemunha que você é alguém verdadeiramente transformado por Cristo? Queridos, um comentarista desse texto diz assim, a razão é que, por que Paulo diz isso? É que muitos líderes estão envergonhando a igreja pelos testemunhos que têm dado, quando não estão sob a supervisão do conselho. Sabe, aqui na igreja é tudo tranquilo, mas de repente se encontra com um amigozinho em algum lugar, e ali o pau cai a folha, usando a expressão popular, né?
ali não tem máscara, ali há a verdade para todo mundo ver, e aí de repente tem alguém ali que está observando, ei, olha lá o crente, olha o que ele está fazendo, ei, olha lá. Queridos, sejamos cuidadosos quanto a isso. E Paulo termina o versículo dizendo, para que não caia em opróbrio. Sabe o que essa palavra opróbrio aqui significa? Uma censura e vergonha pública. É aquela pessoa que ela tem uma vida tão imoral, ou uma vida tão distante do que deve ser, que de repente, quando entra alguém na igreja, ela tem até calafrios. Fala, meu Deus, se essa pessoa disser quem eu sou. Porque quando um presbítero não vive como deve viver, ele envergonha não apenas a si mesmo, ele envergonha a igreja, ele envergonha a Cristo. E não pense que isso não será tratado pelo Senhor, porque será. É por isso que Paulo diz, é necessário que se olhe por dentro da igreja, as características que ele tem, mas é necessário que se olhe do lado de fora também. E aqui, queridos, eu quero dar uma palavra aos homens da igreja. Se você hoje não preenche os requisitos para isso, coloque a sua vida em ordem. Ao invés de você se desmotivar, desistir, desanimar, organize a sua vida. Comece a se preocupar, peraí, o que nessa lista aqui eu não tenho? O que eu preciso ter? E se esforce para que Deus te dê essas características, para que você seja reconhecido por alguém que de fato preencha esses requisitos, para que o Senhor possa usar você na liderança da igreja dele. Mas cuidado, queridos, não seja enganado, não indique para a igreja, para a liderança da igreja, pessoas que não têm esses requisitos, porque é a igreja do Senhor que sofrerá. O que nós aprendemos diante disso? Em primeiro lugar, queridos, nós estamos numa igreja presbiteriana, e nós seremos presbiterianos. Nós vamos lutar para que a nossa igreja seja uma igreja presbiteriana de verdade. Caso você é um presbiteriano e não saiba o que isso significa, eu já me ofereci e vou oferecer novamente. Nós temos comprado materiais para dar discipulado, para dar treinamento, para que você saiba o que significa ser verdadeiramente presbiteriano. Mas nós seremos. A segunda coisa que nós aprendemos nesse sermão é que o presbítero tem que ter bom testemunho entre nós. Veja como é a vida do presbítero, que você vai indicar como é a família dele.